Você nunca vai ver um faxineiro operando um coração melhor do que um cirurgião. Obviamente, né? Uhum. Não dá pra isso acontecer. Ok. Você nunca vai ver um faxineiro projetando uma casa melhor do que um arquiteto. Ou fazendo uma bomba nuclear melhor do que um físico, do que um engenheiro. Agora, você pode ver esse cara tendo um resultado no mercado financeiro melhor do que o de especialistas. Inclusive, gente com prêmio Nobel. O Ronald James Reed. Vocês pegaram essa parte no começo, né? Sim. Que ele coloca aqui no verbete do Wikipedia, que era um filantropo, investidor, faxineiro e frentista dos Estados Unidos da América. E por que ele conta essa história? E essa parte, pra mim, foi um insight sensacional sobre o mercado financeiro. Esse camarada, que vivia até os 92 anos, teve uma vida totalmente comum. Ele trabalhou como faxineiro, como frentista, consertou carros um tempo, comprou a sua casa, ficou viúvo aos 50, não casou de novo. E aí, quando ele faleceu, que ele ficou famoso. Porque quando ele faleceu, viram que ele tinha um patrimônio de mais de 8 milhões de dólares. Nossa. E pouquíssima gente, né? Naquela época tinha esse patrimônio. Foi em 2014. Ele colocou que menos de 4 mil americanos que faleceram naquele ano, entre quase 3 milhões, tinham um patrimônio de mais de 8 milhões. E o Ronald Reed... Trava-língua aqui. O Ronald Reed, que era um faxineiro e frentista, era um desses caras. E tem muita gente com uma educação em Harvard, por exemplo, lá fora, que não consegue acumular um patrimônio nem próximo disso. E caras especializados muitas vezes em finanças. É o cara que faz economia, faz administração, vai trabalhar em grande empresa e mete os pés pelas mãos. Aí ele fala, em que outro mercado você consegue ver um faxineiro tendo uma performance melhor do que o especialista? Aí ele faz uma analogia sensacional. Ele diz assim, você nunca vai ver um faxineiro operando um coração melhor do que um cirurgião. Obviamente, né? Não dá pra isso acontecer. Ok. Você nunca vai ver um faxineiro projetando uma casa melhor do que um arquiteto. Ou fazendo uma bomba nuclear melhor do que um físico, do que um engenheiro. Agora, você pode ver esse cara tendo um resultado no mercado financeiro melhor do que o de especialistas. Inclusive, gente com prêmio Nobel. Ele conta uma hora no livro a história do pessoal da LTCM, muito rapidamente, né? Que era um fundo recheado de pessoal de Nobel, os caras que criaram a fórmula Black Scholes lá, de precificação de opções, e eles quebraram na crise da Rússia em 98. E esse cara não quebrou, ele se aposentou muito rico. Então, de cara, ele já mostra, investimento não é só para quem é do mercado, é para todo mundo. Basta que você invista por tempo suficiente que o resultado vai vir. E tem uma história antiga que ilustra esse aspecto, né? Porque eu ia chegar numa pergunta para vocês, do quão sortudo vocês se consideram. Porque uma vez um rei da antiguidade chamado Creso, foi inclusive o cara que criou a primeira moeda, foi dele a ideia de pegar, na verdade o chinês deve ter feito isso muito antes, mas pro ocidente foi dele a ideia de pegar um disco de metal de uma liga de elétron, que é uma liga natural formada de ouro e prata, e colocar o símbolo dele e falar, isso aqui agora é um meio de troca padronizado, uma unidade de conta pra gente e uma reserva de valor, né? Embora eu não tenha pensado nisso na época, mas acabou sendo. E o Creso era riquíssimo, porque ele era rei numa região onde havia muito ouro. Até a história do rei Midas se passa lá. Tinha um rio chamado Pactolo, que você achava ouro no leito do rio. E com todo esse ouro ele se julgava o homem mais feliz do mundo. Aí um dia ele trouxe um filósofo grego de uma geração anterior à de Sócrates e falou, Solon, vem aqui no meu reino para conhecer um pouco da minha corte. O Solon chegou lá, saído de Atenas e viu toda aquela exuberância. E o Creso uma hora chegou para ele e falou, quem é o homem mais feliz do mundo? Aí o Solon, olha, lá em Atenas teve um que morreu defendendo a pátria e contou a história do cara e falou, tá, mas e aí? Depois dele, né? Pensando que ele ia falar, é você, Creso, dele. Tem um caso de 2 irmãos que morreram, né, de fadiga por ter levado a mãe até um templo, ela tava passando mal, e morreram pela mãe, no final das contas. Dele, poxa, mas é só a história de quem já morreu? Dele falou, sim, porque é impossível falar que alguém teve sorte, que alguém foi feliz antes do final da vida. Porque muita coisa pode acontecer. Aí o Solon dispensou, aliás, o Creso dispensou o Solon, falou, vai embora daqui, seu grego, você não sabe nada. E aí ele, muito rico, ele resolveu entrar em guerra com a Pérsia, porque ele falou, quero ampliar o tamanho do meu reino. E aqui ele coloca em um certo capítulo, né, que nunca é o suficiente, no final das contas, que o pessoal sempre quer mais. Tem um título aqui, nada é o suficiente, no capítulo 3. Nada era o suficiente pra Creso também. Ele falou, quero entrar em guerra, mas antes ele procurou a ajuda de um oráculo pra ver se aquilo era sábio ou não. Ele falou, olha, emissários, vão pra diferentes oráculos do mundo conhecido, e em tal dia eu vou estar fazendo uma atividade muito específica, vocês devem perguntar pro oráculo o que eu estou fazendo. Aí nessa hora vocês abrem a carta pra ver se é isso mesmo. E mandou um monte de emissário. Um foi pra Delfos, onde havia o oráculo de Delfos. E na hora perguntou, o que Creso está fazendo agora, neste horário? Eles tinham combinado. Ele estava fazendo uma sopa de tartaruga. E o oráculo respondeu de maneira correta. Ele falou, então esse oráculo aqui tá certo. Aí ele perguntou, e se Creso invadir a Pérsia, o que acontecerá?
Aí o oráculo disse, um grande reino irá cair. Aí o Cres interpretou aquilo como, a Pérsia vai cair. Vai dar Aí certo. quem caiu foi ele. Aí quando ele tava pra ser morto por Ciro, que era o governante persa, ele começou a se lamentar e falou, ó Solon, agora eu entendi o que você me falou. E ele, durante esse lamento, o Ciro ouviu aquilo e falou, o que você tá falando aí? Daí ele contou a história e falou, cara, você agora tá mais próximo da sabedoria, você não vai ser morto não, você vai virar um governante, um sátrapa dessa região. Mas esse era um ponto interessante. Você só acredita, você só pode ter certeza de que foi sortudo no final. É verdade. Mas hoje, É pensando em hoje, o quão sortudo vocês se Eu já me consideram? acho bem sortuda, eu não preciso do final. Eu acho que hoje dá pra se achar sortudo. Porque É como se o final fosse esse momento agora, que a gente tem até aqui. até aqui. Mas se eu pego em diferentes fases da vida, logicamente por ter nascido no Brasil, na média eu sou muito menos sortudo que um americano. O Buffett fala isso sempre. Ele fala, cara, eu nasci na melhor economia do mundo, muito livre, com a moeda mais forte, então eu tenho, indiscutivelmente, muita sorte. Você não tem um Warren Buffett no Afeganistão. Sim. lógico. Então, indiscutivelmente, a sorte de um homem que nasce nos Estados Unidos durante o século XX é muito superior à sorte de um homem que nasce no Afeganistão e Na teve que Zâmbia, lutar na Síria. contra os soviéticos e depois contra... Primeiro contra britânico, depois contra soviético, depois contra americano. Ou uma mulher que nasce lá que ainda tem que lutar dentro do país contra o Talibã para ter um pouco de liberdade. Então, se eu for pegar, eu acho que eu tô desde o começo entre pelo menos os 5% mais sortudos do mundo. E hoje eu acho que eu tô entre 1%. Eu consegui maximizar a sorte, como você disse. É. Ou seja, o Bill Gates era 1 em 1 milhão para ter acesso àquilo. E um outro colega dele, tão brilhante quanto ele, também teve acesso. Eles falavam sobre ter uma empresa, como é que eles iam mudar o mundo. Era um cara muito ambicioso. Esse cara foi fazer montanhismo e morreu jovem. A chance de morrer no acidente de montanhismo era de 1 em 1 milhão. Então veja que eram duas faces da mesma moeda. Eles estavam juntos no mesmo local. Só que o Bill Gates continuou vivo e esse cara morreu. Nossa. Talvez esse cara pudesse ser o homem mais rico do mundo hoje, junto com ele. Vai saber. Também não dá pra saber, porque pode ser que ele tivesse ganho um dinheirinho no começo e falou, tá bom, vou me aposentar. E aí tá um ponto do Warren Buffett, que ele cita aqui no livro também, que é impressionante. Que não é só uma questão de sorte, mas muito de paciência. Porque a principal lição do livro, no mundo financeiro, no final das contas, é não pare a composição. Não pare de investir. É o que ele fala. Continue como investidor ao longo do tempo. E aí ele cita o fato de que o Warren Buffett, que tá com quantos anos agora? 90. 90? É, tá com muitos, Quase tá com o muitos. Dumbledore ali. E começou a investir com 10. O Warren Buffett, ele fala que a primeira ação ele comprou por volta dos 10 anos e que antes disso estava desperdiçando a sua vida. E ele tá investindo há muito tempo. É. Ele ficou milionário na casa dos 30. Breno, Leandro ficaram milionários antes. Talvez em dólar, Pois é, mais ou menos. Dar uma conversão cambial e reajustar a inflação. É, aí, tem que mas- ver. Porque lá naquela época ter 1 milhão, né, quando ele ficou milionário, É bem diferente. é muito mais dinheiro do que hoje por conta de inflação. Mas o começo dele não foi tão brilhante assim. Só que o ponto é que hoje o patrimônio do Buffett, ele deve estar na casa de mais ou menos uns 110 bilhões de dólares. Disso, quanto você acha que veio depois dos 65 anos de idade? Dos 110 bilhões. Quanto veio depois, Boldinha? Ah, sei lá, 90%, 80%. É mais de 90%. Dos 110 bilhões, Eu 107 sabia essa resposta. 107 vieram depois de 65 anos. Ele tinha 3 bilhões e 65, agora ele tem 110 bilhões. Se ele viver até os 100 anos, ele está na curva de evolução exponencial. E é isso que o pessoal ignora no âmbito dos investimentos. Você pode ter sorte no começo e comprar uma small cap que vai subir 10 vezes. E pode ter muito azar de comprar uma Magazine Luiza no topo, ou uma vai perder Americanas depois. também no topo, Americanas. e perder 93% daquilo que você investiu, que pode vir a ser 100 também em determinado momento. Só que ao longo do tempo, por muito tempo, o papel da sorte vai acabar sendo menor no final das contas. Porque você vai ter uns períodos de grande subida, de grande queda, mas vai tender um comportamento médio. Mas essa média, ao longo do tempo, vai te deixar rico. Não pare de investir. Não pare essa marcha inexorável do tempo, né? Ela vai acontecer de um jeito ou de outro, então é melhor que você esteja investindo durante essa marcha do que não fazendo isso. Uhum. Porque o resultado, ele vai vir através do tempo. Ah, vou achar a melhor maneira do mundo de investir. A melhor do mundo, às vezes, não é aquilo que é razoável para você e para sua família. Então, encontre uma forma razoável de investir, uma forma onde você não possa ser anulado, né, e tirado do jogo por um evento de cauda, e siga aquilo ao longo de bastante tempo, que o resultado, ele virá. O objetivo do dinheiro é você ter mais liberdade. E o cara que tem 6 meses de renda poupadas em algum local, mesmo que o rendimento seja basicamente só a reposição de inflação, esse cara tem muito mais cabeça
para poder olhar e analisar, poxa, estão me pedindo algo no trabalho que já não é mais o que eu acredito. Ele não tem a pressão de pensar, tá, mas eu não tenho nada, e mês que vem como é que eu vou pagar a conta? Ele tem 6 meses para que ele possa sair, tirar um tempo, pensar, ler, pesquisar, e depois de 2 meses ele arranja uma outra ocupação. Porque ele tem essa reserva financeira. A gente gosta muito de ver um programa chamado Largados e Pelados. E a gente tá vendo agora um episódio onde eles ficam 60 dias na Amazônia, que é um ambiente terrível, assim. Totalmente inóspito. Deve onde, ser o mais inóspito do mundo. É o mais inóspito do mundo. Porque a gente já viu vários que eles passam na savana africana, por exemplo, em outras áreas, em ilhas. Tem alguns locais muito difíceis, mas nada como a Amazônia. Porque nos primeiros dias um monte de gente foi embora por causa de mosquito. Aí deram um mosquiteiro pra eles, melhorou 100% ali a permanência no ambiente. Mas mesmo assim, você tá num local ermo, onde se uma jararaca morde a sua perna, você vai perder a perna, porque é um veneno que decompõe proteína, tá a 6 horas de voadeira do hospital mais próximo. Onde se você deita no chão, você pode pegar um fungo que nenhum médico fora de lá vai conhecer, e talvez nem os de lá, porque tem um monte de coisa que o pessoal não conhece ainda sobre a Amazônia. Mas um ponto interessante no programa, a gente vê algumas premissas econômicas básicas acontecendo na prática e um pouco da explicação de como sociedades evoluem. Porque os caras começam em grupos e teve cara que ficou sozinho, todo mundo do grupo desistiu. Esse cara que fica sozinho, agora ele tem que fazer todo o trabalho de ferver a água, de reformar o abrigo, sozinho. Ele não consegue fazer mais nada. Aí ele tá louco pra que chegue outra pessoa. Então mostra como é que países, né, crescem. É com mais gente trabalhando pra ficar mais produtivo. Ou como é que ele pode fazer? Se ele tem uma tecnologia que faz com que ele consiga ferver a água em 5 minutos e não em 3 horas, como é o que demora lá, ele consegue ter mais tempo pra fazer outras coisas. Então, pra produzir mais, ou é mais gente, ou mais tecnologia. Mas o aspecto de poupança que me chama a atenção lá é o seguinte, eles não conseguem poupar comida lá. Porque se você mata um bicho de 40 quilos, você não tem maneira de conservar aquele alimento, estraga muito rápido. Então eles têm que consumir na mesma hora. Eles têm que consumir na mesma hora, não tem 2 dias que eles possam pensar, nossa, hoje não precisa pegar comida. Então o tempo todo eles estão lutando pelo dia seguinte porque não conseguem poupar. E a mesma coisa acontece no aspecto financeiro. Quem não tem poupança está o tempo todo lutando pensando no dia seguinte. É verdade. Quem tem consegue estender um pouco mais o período temporal para tomar melhores decisões com o dinheiro, pô. É isso. Dinheiro é tempo. Dinheiro é tempo. Mas tem um ponto muito importante sobre isso. O Iludidos pelo Acaso do Taleb dá um exemplo muito similar ao que você colocou, do 1 milhão de macacos atirando um dardo, né? Ele fala mais ou menos que se você bota 1 bilhão de chimpanzés teclando em máquinas de escrever, aleatoriamente algum vai escrever algo como a Ilíada ou os Lusíadas, uma obra-prima. Simplesmente por aleatoriedade, porque é um número muito grande de pessoas. E o pessoal fala, besteira, não tem como isso acontecer. Concordo, mas é difícil empiricamente comprovar, porque não temos 1 bilhão de chimpanzés em máquinas de escrever para isso. Mas pensando em um grupo de 1 milhão de pessoas jogando cara ou coroa, e quando um cara acerta o cara, por exemplo, ele ganha, sei lá, 100 mil reais. Mas quando ele pega a coroa, ele perde tudo que ele foi acumulando. Então, no primeiro lance você tinha 1 milhão, agora você tem 500 mil. Depois você vai tendo públicos cada vez menores, né? Pensando que na média vai ser 50% de chances pra cara ou pra coroa. Depois de muitos e muitos lances, vai ter um cara que sem habilidade nenhuma, só na sorte lançando a moeda, ele vai estar com X milhões de reais em termos de retorno. E aí a gente vai tecer história sobre por que esse cara é diferente dos outros. Exato. Sobre a maneira que ele lança a moeda, sobre os nervos de aço que ele tem porque ficou órfão com 5 anos de idade. A gente vai começar a traçar uns paralelos, né? Sobre como é que ele é mais atento porque, sei lá, não come carne. Vão entrar Ou os toma haters. pura Juice Protein diretamente. Vão entrar os haters falando que a moeda é mais pesada de um lado e por isso ela cai daquele jeito. Pode ser. Então a gente vai começar a tecer explicações. Mas ainda sobre o papel da sorte, fazer uma pergunta objetiva pra vocês. Começando por você, Boludinha. Você acha que, por exemplo, o Elon Musk é um cara que é um exemplo de uma pessoa muito bem sucedida a ser seguido? Você acha pra você? Ah, se ele é? É. Acho que sim. Sua opinião, Leandro? Tomou um risco tremendo e deu sorte. O cemitério dos perdedores é muito silencioso, né? Poucas vezes ele é visitado. Mas Então, ele é um exemplo pra você? do quê? De ser seguido? É. Na minha opinião, sim, porque meu perfil é extremamente arrojado, eu tomo muito risco. Pra você, Breno? Eu não peitaria o que ele fez. O cara pegou 180 milhões de dólares que ele ganhou no exit da eBay e botou tudo em SpaceX e Tesla, sendo que as duas poderiam morrer se ele fazendo isso. Então, ao invés mas de concentrar ele é um nisso. exemplo pra você? Eu não faria. Isso daí. foi uma das Então, coisas que ele fez, Esse né? é o ponto. O Elon Musk é brilhante porque ele deu certo.
ele é brilhante porque ele deu certo. Mas se lá atrás, o Elon Musk tá sentado comigo aqui na mesa, ele acabou de fazer um exit de uma empresa, tá com 180 milhões de dólares pra investir. Ele me fala, cara, eu vou provar pro mundo que foguete tem ré. Eu vou falar, Elon, pelo amor de Deus, cara, não faça isso. Se você pensa em realidades paralelas, o Elon Musk se tornou o homem mais rico do mundo nessa realidade durante um tempo. Agora já não é mais, devido à queda das ações, eu acredito que toda hora ele fica trocando com o Jeff Bezos, né? Mas enfim, ele se tornou o homem mais rico do mundo. Mas porque ele conseguiu fazer algo que era impossível. Que era virtualmente impossível. O cara falou que ia explorar Marte, e agora a gente tá cada vez mais próximo disso. Só que se você pensa em 100 realidades paralelas, ele estaria quebrado em 99. Ele correu muito risco. Então, ele não é um exemplo pra mim do que fazer em termos de gestão do portfólio. Ele apostou tudo naquilo. Exato. Ele deu certo e colheu uma baita recompensa. Ele apostou tudo num evento de cauda. Exatamente. Isso aí. Não, mas esse é um ponto legal de abordar, porque na equação dos juros compostos, né, o fator exponencial é o tempo. E aqui, como eu disse, uma das lições do livro é não pare a composição, não pare o seu investimento, porque ao longo do tempo ele vai dar muito resultado. Então eu coloquei, você deu o exemplo do cara que investe para em 15 anos chegar em 1 milhão, eu coloquei aqui prazos, né, fiz uma conta com R$500 investidos com rendimento de 1% ao mês. Em 10 anos você teria 115 mil. Em 20 anos, você teria 494 mil. Então veja que é o dobro do tempo, de 10 para 20 anos, mas é um resultado 4 vezes maior. Em 30 anos, você teria 1,75 milhão. Comparado a 20 anos, são 10 anos a mais, 50% a mais de tempo, mas o resultado é 250% maior. E aí começa a ficar impressionante com o passar de mais anos, né? Porque 30 anos tem 1,75 milhão, com 40 tem 5,8, com 50 tem 19,5, com 60 anos de investimento, imagina você começar aos 20, com 80 já no final da sua vida, ou não, né? Mas é um patrimônio que você teria para passar para sua família, seria de 64,5 milhões. Então, dando tempo suficiente... Reais, 500 não, reais, R$500 agora, eu não corrigi nada pela inflação aqui no final das contas, mais 1% ao mês vai dar acima da inflação esse rendimento. Agora, esses R$500 não servem mais para nada. Ele quase não representa nada no seu retorno depois que você passa bastante tempo investindo. Então você vai construir um patrimônio muito grande. Se realmente a tecnologia continuar avançando e todos nós aqui passarmos dos 100 anos, vale muito a pena investir, porque é mais tempo que você vai ter para ver o efeito acontecendo. Aí você falou do INSS, né? O cara paga para se aposentar, ele ganha um rendimento, né? Um rendimento que eu digo, uma pensão baixíssima, no final das contas, a maioria vai ganhar muito pouco, e quando ele falece não tem patrimônio nenhum constituído. O cara que faz a mesma coisa para ele de maneira privada vai ter um rendimento muito maior, né? Acesso a dinheiro maior e um patrimônio constituído que pode ser passado para os outros no final das contas. Perfeito. E ele fala no capítulo 14, o título é Você Vai Mudar. E eu achei essa parte aqui brilhante, porque isso mostra o quão importante é as pessoas investirem o dinheiro ao longo da vida. Porque, principalmente aqui no podcast, nós somos os dois mais velhos, amor, que estão aqui nessa mesa. Depende, Pena. coluna. Você é o mais velho. Eu sou o mais velho. Mas por que eu tô citando isso? Porque o Leandro e o Breno não tem nem 30 anos ainda. E eu já tô com 72, né? Segundo o Google. Você tem? Que explica todas as pílulas. Quantos anos você acha que eu tenho? Exatamente. Não, eu daria uns 30, mas não é? Tô acabado. É o mercado 28. financeiro, né? Não, Mercado deve ser uns financeiro, 28. não mexam com ações, galera. Deixa que a gente mexe. Não, porque- quantos anos você tem? 28? 26. 26? Você tem 26 também, né, Breno? Vou fazer agora mês que vem. Meu Então, Deus 26. Mas o Morgan Housel, o autor, ele cita essa parte do Você Vai Mudar pelo seguinte. Ele fala que, olha, você vai estudar, vai fazer uma faculdade, por exemplo, aí vai se formar e às vezes descobre que não é o que você quer. Aí você faz uma segunda. Ou vai para um nicho, uma área totalmente diferente daquilo que você estudou. Você fez ciência política e não usou isso pra nada no final das contas quando foi trabalhar. Aí depois você começa a trabalhar e lá você ganha dinheiro durante um tempo, se encontra até que você muda e não se encontra mais. Aí você vai pra uma outra área. E vamos colocar que mesmo a pessoa que é incrivelmente bem-sucedida a escolher sua carreira, ele escolhe com 18 anos fazer algo que descobre que ama e fica fazendo até os 60, uma hora vai parar, vai se aposentar, vai fazer outra coisa. Agora, o que você vai fazer ao longo da sua vida inteira é lidar com dinheiro. Sim. Então, embora você mude muito, o que não vai mudar é o fato de que você vai ter que lidar com dinheiro ao longo de toda a sua vida. Então, quanto mais você souber sobre as regras para lidar com dinheiro, sobre como investir bem, sobre como não correr risco demais, melhor. E aí, quando ele falou isso, eu pensei, caramba, eu tô com 34 anos, é o que eu tenho, o Google tá errado sobre os 72, e olha o quanto eu já mudei. Porque eu fiz uma formação, me tornei militar, eu saí para trabalhar no bastidor da Malu,
Aí depois eu fui pra frente das câmeras. Aí passado um tempo vim aqui pro Grupo Primo. Onde é que eu vou estar daqui a 10 anos? Não sei. Acho que provavelmente lidando com o que eu faço hoje aqui ainda, mas vai saber o que vai acontecer daqui a Espero que 10 faça anos. muitos mais diferente. eventos de cauda longa propositivo. pra Pois sorte, é. né? Mas o que eu acho que eu não vou estar fazendo diferente é eu vou estar continuando a lidar com dinheiro. Isso não Uhum. vai mudar. Mas tem um ponto muito interessante que casa com tudo que a gente falou aqui. Que a gente começou falando sobre criar um negócio, sobre escolher uma área onde você pode ter um retorno, se aproveitar de um evento de cauda, sobre essa importância de investir bem ao longo do tempo, não parar a composição, e talvez a gente tenha muito mais tempo do que a gente acredita hoje, porque a expectativa de vida não para de aumentar.